Olá, pessoal. Vencida a primeira fase do IME, vencida a Olimpíada Brasileira de Física, também primeira fase. Esperamos que você esteja tranquilo, rumo agora à segunda fase na próxima semana. Pessoal que não é do terceirão e que por isso não fez a prova da OBF, eu recomendo que façam, tá? É fácil acessar o arquivo pela internet, se precisarem de ajuda, é um ótimo exercício, né? Primeira fase ainda relativamente tranquila, mas como exercício para quem se prepara para as escolas militares, é uma atividade também muito interessante, mesmo que você não o faça, é claro, de forma competitiva. Se precisar de ajuda no acesso ao arquivo da prova, tá? Tanto da primeira, da segunda, como da terceira série, no seu caso, claro, seria da terceira série, conte com a minha assessoria se precisar. Nós vamos então hoje à terceira aula de revisão, revisão número 3. Ainda teremos problemas sobre a segunda lei de Newton, como já foi na aula anterior, mas agora incluindo o plano inclinado e também força centrípeta. O primeiro exercício, copiado aí do livro do Halliday, é um exercício que eu copiei lá do Halliday para propor aqui em simulado ou então em alguma lista de exercícios do nosso curso preparatório no final da década passada. E em 2011 caiu praticamente a mesma coisa. Esse de 2011 é o teste número 4 que eu estou deixando para você, inspirado no que você vai ver. Não deixe de fazê-lo sozinho. O fio da figura de comprimento L igual a 100 centímetros possui uma massa de 1 kg presa em uma de suas extremidades e está fixo na outra extremidade. A distância D da extremidade fixa ao pino P é de 75 centímetros. Então o fio tem 1 metro, 100 centímetros. Esse pino foi fixado verticalmente abaixo do ponto de suspensão, a distância de 75 centímetros do pino. Então sobram aqui 25 centímetros, quando a bolinha depois de solta, né, o fio ficando na vertical, a bolinha passará a descrever uma circunferência de raio 25 centímetros. Ela que começa com um movimento de raio de 1 metro. Sim, é o que diz o enunciado. Quando a bola inicialmente em repouso é solta com o fio na posição horizontal, conforme mostrado, ela irá oscilar ao longo do arco tracejado. Como se fosse um pêndulo a princípio, né? Descrevendo uma trajetória de 1 metro de raio, e chegando aqui embaixo ela passa a ter uma trajetória de apenas 25 centímetros. Chegando ao ponto mais alto com uma velocidade a princípio desconhecida. E o que ele pede? Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a intensidade da força tensora no fio quando a bola alcançar o ponto mais alto de sua trajetória, depois de o fio tocar o pino. Repare que quando a bola chegar no ponto mais alto, ela estará sujeita ao peso e possivelmente haverá também uma tração exercida pelo fio, porque a velocidade que a bola adquire nesse momento é considerável. Ela tem pela inércia a tendência de seguir reto, mas como está presa ao fio, o fio exercerá sobre ela uma força também para baixo, como o peso é. A soma da tração com o peso vem a ser, então, nesse momento, a força centrípeta. Para que possamos, a partir dessa consideração, calcular o que o teste pede, que é o valor da força T, precisaremos determinar a velocidade com que a bolinha chegará no ponto 2. Isso a gente faz por conservação de energia mecânica. Se fosse uma prova discursiva, você escreveria: o sistema é conservativo, né? A força da gravidade é conservativa. Energia mecânica em 1 igual a energia mecânica em 2. Veja o que são exatamente os pontos 1 e 2. No ponto 1 só temos energia potencial gravitacional. Cinética não, porque nesse momento ela estava em repouso. MGH, energia potencial, mas H em relação a que nível? Nós, por conveniência, escolhemos o nível do ponto 2 como nível de referência. Ele está naturalmente a 50 centímetros abaixo do nível do ponto 1. Sim, porque o fio tem 100 centímetros. O raio da trajetória circular descrita após o fio tocar no pino vale 50. Então daqui até aqui você tem, aliás, vale 25. Daqui até aqui você tem o diâmetro, 50. 100 menos 50, então são 50 centímetros, ou seja,
meio metro. Claro que esta figura está fora de escala, né? Não poderia ter 50 centímetros aqui e 50 aqui também. Não houve preocupação de se estabelecer uma escala ao se fazer esse desenho. Já a energia mecânica em 2, então, em relação ao mesmo nível, será apenas cinética, mv² sobre 2. Nesse ponto não temos energia potencial, porque a bolinha estaria no nível de referência. Mzinho cancela, G vale 10, 10 vezes 0,5 dá 5, 2 vezes 5, 10. Então, V ao quadrado igual a 10. A bola chegaria nesse ponto com a velocidade raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 metros por segundo. Mas não vamos tirar a raiz, porque esse valor vai ser introduzido na expressão da força centrípeta, e lá a velocidade aparece ao quadrado. No ponto mais alto, então, nós identificamos a força centrípeta como resultante das forças normais. A soma de T com P vale, então, mv² sobre R, como você sabe, a expressão da força centrípeta. T mais o peso é mg, né, já que a massa é 1, gravidade 10, 1 vezes 10, 10, igual a massa 1, V ao quadrado, vale 10, dividido pelo raio 0,25. 0,25 é 1/4, 1/4 vezes 10 dá 40. Então, T mais 10 igual a 40, logo T igual a 30. Tranquilo? A história do ITA tem dezenas, digamos assim, de problemas sobre força centrípeta envolvendo também conservação de energia mecânica. Isso você aplica no pêndulo e em muitas outras situações, como aquelas também mostradas nos testes vizinhos a este. Tá? Mais adiante você encontrará várias questões que, além de considerações, então, com a força centrípeta, vão te obrigar a aplicar conservação de energia mecânica, já que geralmente é o peso a força que está por trás do movimento. E o peso é uma força conservativa. Então não deixe de fazer a questão número 4. Caiu no ITA em 2011, por uma feliz coincidência, uma daquelas questões, né, em que o pessoal que se empenhou para resolver esse exercício que havia sido proposto no ano anterior ou poucos anos antes, acabou provavelmente tendo sucesso na questão do ITA, tá? Semelhante a essa que caiu logo depois. Vamos em frente, mais uma questão sobre a dinâmica do movimento circular. Antes que eu esqueça, essa questão que foi copiada, o teste número 8, do livro de Lumbreiras, ela também, semelhante a ela, porém diferente, veio do Raxo, foi a primeira questão do simulado, né, que você fez recentemente. Se por acaso alguém não fez, tomando essa como modelo, deve conseguir fazer aquela. Questão número 1, se não me engano, da prova objetiva do terceiro simulado de 2020. Era a mesma coisa, com outros números, porém. O sistema mostrado está em repouso e pode girar em torno do eixo Y'. A barra homogênea de comprimento 4L, 3L mais L, né? Dobrada em ângulo reto, sustenta-se em uma articulação lisa A. Então aqui no cotovelo há uma articulação lisa, sem atrito. A barra tem um comprimento total 4L, mas foi dobrada em ângulo reto, ficando L para um pedaço e 3L para o outro. É o que eu estou entendendo dessa figura. Com que velocidade angular mínima o eixo deve girar? Veja, indicado aí no desenho, ômega, para que o pedaço de comprimento 3L se situe na direção horizontal. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse pedaço de comprimento 3L, a princípio, pela ação da gravidade, claro, fica caído, inclinado para baixo. Mas o meu coração diz que se o conjunto girar em torno do eixo Y', a força centrífuga, não tenha dúvida, tanta gente diz que ela não existe, mas é ela que joga esse pedaço de comprimento L e o 3L para fora, que poderá fazer com que esse pedaço fique na horizontal. E ainda dizem que a força centrífuga não existe. Veja que coisa estranha. Ela não existe para quem olha da Terra, mas daí é a inércia que se encarrega de manter fazer com que esse trecho fique na horizontal. Mas no referencial da barra, tá? No referencial da barra, tem até um observador lá estrategicamente colocado nessa figura que eu copiei lá do Lumbreiras, a força centrífuga realmente existe. E para esse observador, né, no referencial da barra, que eu nesse momento estou escolhendo como referência para resolver a questão,
devem ser incluídas as forças de inércia. Quando a gente trabalha com o referencial não inercial, as forças de inércia entram. Para corpos em movimento circular, a força de inércia é, então, a força centrífuga. São duas aqui, FCF1 e FCF2, referentes ao pedaço de comprimento 3L e ao pedaço de comprimento L. Ok? O pedaço que tem comprimento L, eu estou dizendo que pesa 3 mg, quando o outro pesa mg. Justamente porque se trata, naturalmente, de uma barra homogênea. A parte que tem o triplo do comprimento também terá o triplo da massa, então o triplo do peso. E como para esse observador existe equilíbrio, você pode aplicar a segunda condição de equilíbrio, né? Somatório dos momentos das forças, eu escolho em relação à articulação igual a zero. Em relação à articulação, o peso da barra de comprimento L não produz torque, porque a linha de ação dessa força passa pelo polo escolhido, que é o ponto A, né? Mas o peso da parte de comprimento 3L, que vale 3m, portanto, tende a provocar giro da barra em torno de A pelo sentido horário. Seu momento vale, então, força vezes distância. 3mg é a força, e a distância do ponto de aplicação dessa força ao polo é a metade de 3L, por isso 3L sobre 2. A força FCF1 também não produz torque em relação a esse ponto, porque a linha de ação dela passa por A. Então essa tendência de giro no sentido horário que a força 3mg tende a provocar é compensada pela tendência de giro que a FCF2, força centrífuga que age sobre o pedaço de comprimento L, tende a provocar, porque essa força, como você vê, tende a provocar giro pelo sentido anti-horário. O momento, então, seria força vezes distância FCF2 vezes L sobre 2 agora. Claro que essa força age no centro de gravidade, no centro de massa da parte pingente. 3 vezes 3, 9 mg, o L sobre 2 é cancelado. Força centrífuga tem a mesma expressão da centrípeta, m ômega ao quadrado R. Ok? E o raio da trajetória desse ponto a que me referi, indicado aqui por CG, né, é L sobre 2, como você vê pela figura. Aliás, desculpe, raio da trajetória não, aqui é m ômega ao quadrado R. Na verdade, o L sobre 2 simplificou, e aqui fica, então, o raio da trajetória descrita pelo centro de gravidade da parte pingente, que, como a figura mostra, vale 2,5. Ok? Mzinho cancela, 9 vezes 2,5, aliás, 9 vezes 10, que é o G90, igual a 2,5 ômega ao quadrado. 90 dividido por 2,5 vai dar 36, se você fizer a conta, tirando a raiz, ômega igual a 3 radianos por segundo. Gente, assim você resolveu, foi um dos raros momentos no nosso curso, eu confesso, isso até cheira como uma falha geraldiana, isso existe, mas é muito raro. É um dos raros problemas, né, de dinâmica do movimento circular que nós resolvemos no referencial não inercial. Tá? Então eu sugiro que você treine essa parte. Foi de propósito que eu coloquei na sequência 2 outros exercícios, também copiados, talvez até resolvidos lá em Lumbreiras, que você poderia acessar o livro, né? Mas o bom é que você tente resolver sozinho, e a sugestão são os 2 exercícios seguintes, que você resolva também no referencial não inercial. Tá? Então esse exercício é a referência para os 2 testes seguintes. Vamos em frente. Além de força centrípeta, nós queremos rever hoje plano inclinado. E quando se fala em problemas de plano inclinado, quase sempre a segunda lei de Newton está presente também. Vamos lá? Eu escolhi estrategicamente os exercícios para focar assuntos que me parece talvez não tenham sido ainda suficientemente explorados. É normal que mais para o final da coleção estejam também os exercícios mais difíceis, mas o critério para a escolha desses exercícios não é exatamente grau de dificuldade, e sim termos a maior abrangência possível. Foi com base nesse critério que eu escolhi o exercício 15. Não é exatamente muito difícil, mas fizemos poucos exercícios também com translação no referencial não inercial. É o que pretendemos fazer aqui.
Então, na figura, nós vemos um plano inclinado móvel, isso é muito comum no ITA, no IME também, já abordamos essa situação em diversos contextos ao longo do ano. Plano inclinado móvel, não haverá atrito, um bloco sobre o plano, claro que se o plano estivesse parado, o bloco iria descer com aceleração. Um dia nós vimos, provamos A igual a G seno alfa, não é? Isso se o bloco estivesse parado. Com o bloco em movimento, não se decora nada. Faz-se o diagrama de forças, mas vamos ver o que ele quer. Para que o bloco da figura a seguir suba com velocidade constante em relação à cunha, determine o módulo da aceleração da cunha. Que aceleração eu devo dar à cunha para que esse bloco suba com velocidade constante? Despreze os atritos, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, dados o seno e o cosseno de 37 graus. Tá? Problemas semelhantes já foram resolvidos nas nossas aulas, tanto de lá no primeiro semestre, né, de segundas como de quintas, tá? Quase sempre no referencial da Terra. E agora vou trabalhar com o referencial da cunha. Uma formiga que viaje junto com a cunha estará vendo esse bloco subir com velocidade constante, então a força resultante para ela é nula, a força resultante que age no bloco. Não para quem olha da Terra, porque o conjunto tem, é claro, uma aceleração para a direita, mas para quem olha da cunha, é por isso que nesse caso fica também mais fácil lidar com referencial não inercial. A velocidade é constante, por isso a aceleração é zero, e como F é igual a ma, a força resultante é nula. Mas que força é essa que faz esse bloco subir? Já que eu estou trabalhando com o referencial da cunha, existe a força de inércia, menos ma. Eu não ponho menos, mas é para indicar que é uma força que tem sentido contrário ao do movimento da cunha. Então, massa do bloco vezes aceleração do movimento, isto é a força de inércia. É a força que ele joga para trás, lembre, quando você está dentro do ônibus que inicia o movimento acelerado para frente. Você cai de costas. Tá? E existe também, no referencial da cunha, a ação do peso. As forças normais, com certeza, se equilibram, porque nesse referencial não há movimento na direção normal. Mas na direção do plano eu tenho a componente ma cosseno de 37 graus. Entenda que esse ângulo é igual a esse, né? Vale 37 graus. Esta é a força, rigorosamente, que faz com que o bloco suba. Mas como a velocidade é constante, ela tem a mesma intensidade que a força contrária, que é a componente do peso na direção do plano. Lembre-se, aqui você tem 37 graus, aqui você teria o complemento de 37, né? E aqui embaixo, como eu indiquei, aí 37 graus. Logo, a componente a que me refiro é cateto oposto ao ângulo de 37, por isso, mg seno de 37. Como a resultante dessas forças deve ser nula, elas devem ter módulos iguais. ma cosseno de 37 igual a mg seno de 37. Cancele o m. A vezes cosseno 37 é 0,8, seno 37 é 0,6, G é 10, então A vai dar 10 vezes 0,6 dá 6, dividido por 0,8. O resultado, 7,5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração que se deve dar à cunha para que esse bloquinho suba com um movimento uniforme. Ok? Fico tranquilo. No referencial não inercial fica mais tranquilo. No referencial da Terra seria mais complicado, porque para quem olha da Terra, embora o bloco estivesse subindo, ele estaria também acelerando para a direita, já que a cunha obrigaria a isso. A análise certamente seria mais complexa. Nesse caso, há conveniência, tanto matemática como de formulação do problema, para que trabalhemos no referencial não inercial. Mas não vai ser sempre assim. Como eu já disse, na maioria das vezes eu prefiro o referencial da Terra, que vou optar, né, também no exercício que vem agora. O exercício que vem agora, copiado de Saraiva, é um exercício curioso. Curioso porque o enunciado, embora esteja suficientemente claro, não remete à compreensão exata do que está acontecendo. Entenda o que ocorre. Um menino de massa M maiúsculo, que eu não coloquei no desenho, ele está sobre a tábua, corre no sentido da parte superior de uma tábua imóvel, queria sublinhar esse imóvel, se você estivesse com um exemplar impresso, de massa M minúsculo, então M minúsculo é a massa da tábua, que se encontra sobre um plano inclinado que forma um ângulo alfa, eu não indiquei aqui, mas o ângulo é alfa, com A horizontal.
O atrito entre a tábua e o plano é desprezível. Quer dizer, se essa tábua estivesse parada, ela desceria com a aceleração igual a g seno alfa, como um dia nós provamos. A velocidade inicial do menino vale VO, e a aceleração da gravidade local tem intensidade G, o problema é literal. Que distância o menino percorre até que sua velocidade se torne 2 vezes menor do que a inicial? Sempre no mesmo sentido. Como é que essa tábua poderia ficar imóvel e o menino correndo sobre ela? Tem gente que tem dificuldade para imaginar. Mas a informação é essa mesma. Essa tábua, se ela estivesse sozinha, ela teria que estar descendo. Mas o menino está correndo, vindo da parte mais baixa do plano, e põe os pés sobre a tábua. Então o atrito que há entre os pés do menino e a tábua empurra a tábua para cima, mas se ela permanece imóvel é porque essa força de atrito está se equilibrando com a componente do peso na direção do plano, que, como nós vimos ainda há pouco, né, é mg seno alfa, uma situação similar à do problema anterior. Por isso eu coloco φ igual a mg seno alfa, isso é a condição de equilíbrio da tábua. Enquanto que sobre o menino age, além da reação da força de atrito, né, uma força para baixo, age também o peso do menino, que eu não desenhei para não carregar a figura, e aquela componente do peso na direção do plano, que também vale mg seno alfa, daí m maiúsculo, porque a massa do menino é mzão. Compreendeu? São muitas considerações que eu faço, eu sei que não é fácil, eu sugiro que você reflita atentamente sobre o que eu acabei de dizer. Vamos lá então, para o menino estamos aplicando a equação de Torricelli, porque esse teste não fala de tempo, fala de distância e fala de velocidade. A velocidade final do menino é metade da inicial, 2 vezes menor. Torricelli, né, v quadrado igual VO ao quadrado menos 2a delta x, né, velocidade final VO sobre 2, ao quadrado fica VO ao quadrado sobre 4, igual velocidade inicial ao quadrado menos, porque a aceleração é contra o movimento, 2 vezes a aceleração do menino vezes d, que é o que o teste pede, né? Qual a distância que o menino percorre sobre a tábua que está imóvel. Daqui eu estou isolando a aceleração do menino, 3VO ao quadrado sobre 2 vezes 4, 8D, portanto. A tábua está em equilíbrio, por isso a componente do peso da tábua na direção do plano mg seno alfa está sendo anulada pelo atrito com que o menino empurra através dos seus pés a tábua para cima. Aplicando agora a segunda lei de Newton para o menino, M maiúsculo é a massa do menino, não esqueça, fica mg seno alfa mais mg seno alfa, isso é a resultante das forças que agem sobre o menino, confere, sobre o menino age esse φ, reação da força que a tábua recebe, que é mzinho g seno alfa, e além disso, repito, a componente do peso do menino, cuja massa é m maiúsculo, na direção do plano. São duas forças contrárias ao movimento, que fazem com que a velocidade do menino varie de VO para VO sobre 2. Isso igual a MA. Massa do menino é M maiúsculo e aceleração 3VO ao quadrado sobre 8D. Daí você isola o D, tá? Fica com 3, isola o D, passa o D para cá multiplicando, vai dar 3MVO ao quadrado. O 8 permanece aqui, aquele termo do primeiro membro vem para o segundo, colocamos G seno alfa em evidência, entre parênteses, repare, a matemática fica Mzão mais Mzinho. Expressão que está na letra C. Esse problema sempre me chamou a atenção, porque os nossos alunos mesmo, de anos anteriores, colegas de vocês de anos passados, tentavam resolver as questões do Saraiva e era comum a dificuldade de interpretar o enunciado. Às vezes até a resolução está lá, compactada no próprio livro, mas nem sempre compreendida, mas não por dificuldade da resolução em si, mas sim por causa da interpretação do enunciado. Ok? Por favor, analise bem, tente depois fazer sozinho, veja se você está de acordo com o que foi apresentado. E como quinto e último exercício para hoje, escolhemos o exercício 19. Lá no primeiro semestre, eu notei que muitos de vocês, especialmente o pessoal que fazia o curso pela primeira vez, tinha dificuldade em resolver problemas que exigiam a determinação do famoso vínculo geométrico, onde há dois corpos em movimento acelerado e você tem de aplicar a segunda lei de Newton para cada um. Tá? Isso não é uma coisa simples, requer uma certa habilidade com o desenho, mas depois de fazer
uma meia dúzia desse tipo, você pega o jeito. Tá? Não deixe de fazer os vizinhos desses, são a maioria copiados do Saraiva, tem um aí que é do próprio ITA, né? Onde você vai poder treinar essa história de vínculo geométrico. Veja lá, uma barra pode mover-se sem atrito para baixo, como para cima. Ela está entre esses suportes, né, o que permite que ela suba ou desça livre de atrito. O extremo inferior da barra toca a superfície lisa da cunha de massa M maiúsculo. A cunha está situada sobre uma mesa horizontal lisa, quer dizer, a cunha pode ir para a direita ou para a esquerda livremente, conforme a figura. Determinar a aceleração da cunha para a direita, né, porque a barra desce, empurra a cunha para a direita, e a própria aceleração da barra, ela não está num simples movimento de queda livre, deve ser menor do que a aceleração da gravidade. Então a gente analisa as forças que agem sobre a cunha e sobre a barra, e aplica para ambos a segunda lei de Newton. Sobre a cunha, você tem que pensar assim, a cunha é empurrada para a direita. Claro que ela tem peso, recebe a força normal do plano, mas nem se preocupe com essas forças, porque essa cunha não sobra em décimos. Você tem que se perguntar por que a cunha vai para a direita. Então, olha só, naquela barra existe uma força normal que a cunha exerce sobre a barra. Existe a reação da normal, inclinada para a direita e para baixo. Essa reação da normal, então, que age sobre a cunha, tem uma componente vertical, que é equilibrada pela reação normal do plano, assim como o próprio peso da cunha é equilibrado pela reação normal do plano, e a componente horizontal da normal, que seria n seno alfa, já que é cateto oposto. Observe que esse ângulo aqui vale alfa também, ângulos de lados perpendiculares. Qual é a força que equilibra esta que eu estou indicando? Nenhuma. É esta força que faz com que a cunha vá para a direita. Por isso, quando eu aplico F igual a MA para a cunha, a força vale N seno alfa, igual massa da cunha Mzão, vezes a aceleração da cunha. Daqui eu isolo o Nzão, que é um elemento sinistro, é um elemento que não é dado nem pedido. Nzão igual a MAC, portanto, sobre seno de alfa. Para a barra, na barra age o seu peso, Mzinho G, e age a normal, formando o ângulo alfa com a barra. Esse ângulo é igual a este, eu insisto novamente por serem, repare, ângulos de lados perpendiculares. E a componente da normal na direção da barra é cateto adjacente ao ângulo alfa, por isso n cosseno de alfa. A resultante vale mg menos n cosseno de alfa igual a massa vezes a aceleração da barra, como diz a segunda lei de Newton. Na linha seguinte, você repete o mg, no lugar do n, você coloca mac sobre seno de alfa. MAC sobre seno de alfa ficou aqui, o cosseno de alfa é repetido, igual a M vezes AB. Eu deixei essa equação como está, para poder relacionar a aceleração da cunha com a relação da barra. Isso requer que se enxergue o vínculo geométrico. Como é que esses movimentos se relacionam? Isso não é física, é geometria. Repare que existe na figura um triângulo retângulo em que um ângulo mede alfa, o cateto oposto é o deslocamento da barra, e o cateto adjacente é o deslocamento da cunha, percebeu? A barra veio daqui para cá, enquanto que a cunha daqui foi para lá. E a tangente de alfa, então, cateto oposto por adjacente, vale ΔXB sobre ΔXC. Δx, já que essas acelerações são constantes, vale AT2 sobre 2. Então, Δx da barra vale a aceleração da barra, T quadrado sobre 2, como diz aquela equação da cinemática. E a aceleração da cunha seria... Aliás, o deslocamento da cunha seria a aceleração da cunha t quadrado sobre 2. T quadrado sobre 2 simplifica, o tempo, claro, é o mesmo. Esses movimentos são simultâneos. Enquanto a barra desce, a cunha vai para frente. Então, t quadrado sobre 2 morre. Tangente de alfa, por isso, vale AB sobre AC. Passando AC para lá, multiplicando, fica AB igual a AC tangente alfa. Estou chamando essa de equação número 2. Substituirei 2 em 1. Ficando lá em 1, acompanhe MG menos MAC, que fica... Aqui tem seno, aqui tem cosseno, então vai ficar tangente embaixo, né? Passando esse cosseno como denominador de denominador, igual a M vezes AB, AB vale AC tangente alfa. Assim, a tua única incógnita é AC. Multiplicando tudo por tangente de alfa, fica MG tangente de alfa menos MAC igual a Mzinho AC tangente ao quadrado de alfa. Passando esse termo que tem AC para o outro membro com sinal trocado e colocando AC em evidência, ficará AC que multiplica Mzão mais Mzinho tangente ao quadrado de alfa, e do outro lado, Mg tangente alfa.
Isolando, você repare daqui para cá, há um certo algebrismo que a gente está omitindo, mas que dá até para fazer de cabeça, você acha a aceleração da cunha. E levando esse resultado em 2, terá a aceleração da barra igual ao valor da aceleração da cunha vezes a tangente de alfa, por isso aqui ficará tangente ao quadrado de alfa. Ok? Perto desse problema tem mais uns 3 ou 4, né? Um deles inclusive do ITA, para que você possa treinar essa habilidade que não é exatamente coisa das mais simples. A minha experiência como professor, a minha própria dificuldade no tempo em que eu tinha aluno ao me defrontar com problemas desse tipo, que é só em vestibulares de escolas militares que se pede, isso não é comum em outros vestibulares, me faz acreditar a dificuldade que naquela época eu tinha e que agora vejo as pessoas menos experientes terem, que é consequência de nas aulas normais não se ir a esse ponto, ela é perceptível. Embora nessa época do ano eu calculo no mínimo metade de vocês não tem dificuldade, mas ainda precisa exercitar. E outros, talvez agora que tenham a visão mais clareada, e é bom porque esse tipo de problema, principalmente na segunda fase, tá, tem grande chance de cair. Certo? Não vejo necessidade de eu ficar aqui fazendo mais exercícios. Tem 20 na coleção, 5 foram escolhidos, os outros 15 é trabalho para você. Tá? Nessa época, vale mais você fazer exercícios do que ficar assistindo aula. Por favor, empenhe-se. Se tiver dificuldade, não perca tempo. Tentou 10, 15 minutos, não saiu, não está concordando, às vezes pode ter até erro de gabarito, como não? Tá? Procure se esclarecer, mande uma mensagem e nós conversamos, tá? Eventualmente posso mandar direto a resolução para você, se isso for conveniente para você, mas não sem que antes você tente, porque teoricamente essas questões todas já estão ao seu alcance. Gente, eu estou torcendo imensamente por vocês, pelo sucesso na primeira fase do IME, na segunda fase que virá, na prova do ITA que virá, junto com você, eu também me sinto estar nesse momento sendo avaliado. Então, espero que esteja tudo bem, quero que você me diga notícias, se está realmente tudo bem, quais foram as pedras no meio do caminho, da mesma forma com relação ao pessoal do terceirão, OBF, em breve teremos a nota de corte, em breve saberemos quem passará para a segunda fase, também a segunda fase, é bom que todos façam, não sei exatamente qual é o dia, mas se for antes do vestibular do ITA, por exemplo, serve também, com certeza, como um treinamento. Obrigado pela sua atenção, desejo-lhe uma excelente semana, um forte abraço.